A paz, queridos, queridas, mais uma vez estamos juntos para falar de mais uma lição, a lição 3 da Revista dos Adultos, e o tema é a Santíssima Trindade. Veja só que coisa boa, um só Deus em três pessoas. É um assunto bem gostoso para você tratar com seus alunos e com as suas alunas. O texto base está lá em Mateus 28:19, diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós temos aqui uma ordenança de Jesus para que os discípulos fossem, e ele mesmo faz referência das três pessoas da Trindade. Pastor, três pessoas que formam um só Deus, são três deuses? Não. E a ideia da lição é mostrar para você conseguir ter subsídio para passar para os seus alunos como essa percepção teológica se fundamentou. E essa lição, ela é dividida em dois pontos. Tá? A gente tem o primeiro ponto ali, que é o item 1 e o item 2, que são bases teológicas. Então você vai falar de constituições bíblicas trinitárias, e ali está subdividido em unidade na Trindade, a bênção apostólica, lá em 2 Coríntios 13:13, Deus trino e uno revelado. E no segundo ponto, Deus trino e uno é uma questão crucial para a nossa fé, e também a Trindade. E depois a revista continua nos itens 3 e 4, já com fundamentações históricas. Então você vai falar as crenças inadequadas, então vai mostrar das monarquias dinâmicos, os monarquistas dinâmicos, monarquistas modalistas, o arianismo, depois as respostas ou a apologia às objeções à Trindade, que seria o esclarecimento falando sobre os unicistas, a definição de Tertuliano sobre a Trindade, a formulação definitiva da Trindade. Então, principalmente essa segunda parte, eu não vou entrar nesse mérito porque são fatos históricos. E a lição que você tem em mãos, ela te dá todas as informações que você precisa. Então a gente não vai tomar o tempo dessa aula, é um assunto bem complexo. Então eu vou me dedicar um pouco mais sobre o item 1 e o item 2, que também a lição mostra de uma forma bem sintética esses 5 pontos, que é a unidade na Trindade, a bênção apostólica, o Deus trino e uno revelado, a questão crucial e a Trindade. Então, mais importante do que isso, é a gente conversar um pouco sobre a pessoa de Deus. Minha opinião, Deus não se estuda, ele não é um objeto. Então você tem aqui um relógio. Um relógio, eu posso estudar um relógio, eu posso ver qual o peso do relógio, qual é a matéria deste relógio, enfim, eu consigo medir, eu consigo atribuir os valores desse relógio, porque eu posso estudar esse relógio. Deus, você não consegue estudar Deus. Então, as pessoas dizem que teologia é a ciência que estuda Deus. Desculpa, eu não concordo. Teologia é a ciência que estuda a maneira com que o homem percebe a Deus. Então, Deus, você percebe, você se relaciona com Ele sem ter a concretude para você dizer Deus é assim, é desse tamanho, é dessa largura. Então, Deus ele foi deixando vários sinais. Eu costumo dizer, fazer uma analogia, como um caçador que está procurando ali uma presa. Então, o que você tem? Você tem uma trilha. Então, pela trilha que o caçador percebe na mata, ali ele consegue atribuir algumas informações. Por exemplo, há quanto tempo o animal passou ali, qual é o peso dele, de acordo com a profundidade, qual que é o tamanho, enfim. Então, de acordo com a leitura que o caçador faz, através da sua experiência, através da sua vivência, daquilo que as pegadas informam para ele, ele consegue mais ou menos atribuir qual é o animal que ele está procurando, a qual distância ele está, há quanto tempo ele passou ali. Então, lógico, né? Deus não é um animal, tá, gente? Pelo amor de Deus, a gente está falando aqui de uma analogia. É mais ou menos assim que eu entendo. Você não consegue ali a prova existencial de Deus, mas você percebe como Deus se manifesta através das evidências que Ele deixou. E qual é a trilha que Deus deixou para que a gente possa segui-lo e encontrá-lo? Está aqui, ó, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Então, você tem que aprender a estudar a Bíblia como um livro só.
Então você tem de Gênesis a Apocalipse uma única verdade que revela Deus em toda a sua grandeza que Ele quis nos revelar. Tem coisas sobre Deus que nós só saberemos lá na eternidade. Então nós não podemos afirmar, mas nós podemos entender, principalmente quando a Bíblia vai nos deixando várias evidências a respeito da pessoa e do caráter de Deus. Então eu desafio você a seguir essa trilha, caminhar para frente, para trás nela, que com certeza você vai encontrar o seu Deus nessa caminhada. Jesus, ele sempre, quando queria passar um ensinamento, a Bíblia diz que ele pregava, ele ensinava e exortava. Então, quando Jesus ia ensinar, qual a ferramenta que Jesus usava? Uma parábola. Então, a parábola é uma história que você conta para criar uma imagem mental em quem te ouve e a pessoa conseguir dali extrair lições. Então, para mostrar à humanidade a pessoa de Deus, que é totalmente fora da nossa percepção, até porque Ele é eterno, nós somos criados, ou seja, nós temos início, Deus não tem início, Deus não terá fim, então é difícil para uma mente finita entender um ser infinito, pré-existente. Então, eu acredito, olhando para a natureza, que Deus deixou uma grande parábola para tentar nos mostrar um pouco da pessoa de Deus. Como é que eu entendo Deus, três pessoas em um ser só? A minha melhor ilustração para te dar é a água. Exatamente, a água. Olha só, a molécula de água, ela é composta por quê? 3 átomos. Não é essa a fórmula? H2O. Ou seja, são ali 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. E aí você tem a água. Então você tem ali hidrogênio, oxigênio. Então os 3 são distintos. Este hidrogênio não é um hidrogênio superpotente, não, é um átomo de hidrogênio mais 1 de hidrogênio, eles são distintos, e 1 de oxigênio. Quando eles se juntam, aí eles criam, eles formam algo conhecido como a água, certo? Então você tem uma molécula, água, composta por 3 átomos, hidrogênio, oxigênio. O oxigênio é um pouquinho diferente desses dois, você vai entender essa analogia. E a água se apresenta em 3 formas. Então a água, ela é sólida, no seu estado sólido, gelo. O que você tem ali? Água. Você tem a água no estado líquido. Então o que você encontra ali? Água, hidrogênio, oxigênio. E a água no estado gasoso. O que você vai encontrar ali? Água, hidrogênio, oxigênio. Então tanto no sólido, quanto no líquido, quanto no gasoso, ela continua sendo H2O. E a água tem 3 propriedades. Ela é insípida, inodora e incolor. Então, 3 átomos que se apresentam em uma molécula chamada água, que se manifestam em 3 formas, sólido, líquido e gasoso, e tem 3 propriedades, insípido, inodoro e incolor. Aí você olha para o nosso Deus, um único ser, 3 pessoas, vamos atribuir por enquanto nesses nomes, Pai, o Filho e o Espírito Santo. É interessante que quando você olha o Pai e o Espírito, eles são semelhantes entre si, se apresentam de forma espiritual, analogia, hidrogênio. E o terceiro, que é o oxigênio, que seria o diferente desses dois, representamos a pessoa de Cristo, que se manifestou em carne e habitou entre nós. E esse único ser chamado Deus, que se apresenta em 3 pessoas, e você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, 3 formas de você perceber. Quando você vê Deus, Ele é pleno. Quando você vê o Espírito Santo, Ele é pleno. E quando você vê Cristo, Ele é pleno. Ele também tem 3 características: onipotente, onisciente e onipresente. Então, uma forma simples de você tentar ilustrar para os seus alunos esse Deus triuno, na minha modesta opinião, seria você fazer esse esquema da água. Infelizmente eu não tenho um quadro hoje aqui, mas você consegue usar a sua imaginação. Coloca lá H2O, depois divide HO, e para cada H você pode colocar ali o Pai, o Espírito e o O, a pessoa de Jesus. 3 pessoas que formam um só ser, 3 átomos que formam uma só substância, água, sólido, líquido e gasoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, insípido, inodoro, incolor, onipotente, onisciente e onipresente. Então, uma forma resumida para a gente compreender essa trindade. E a Bíblia vai revelando essa trindade para a gente de uma forma ampla. Uma outra característica importante em Deus, para você conhecer a sua revelação,
é o nome de Deus. Olha que interessante. Deus, né, ou ele se manifesta como Pai, Filho e Espírito Santo. Então, Pai, na verdade, é um substantivo. Espírito Santo também é um substantivo. Filho pode ser substantivo ou um adjetivo. Depende da frase, no contexto que ele está colocado. Então, tanto Pai, Filho como Espírito Santo não é o nome de Deus, mas são características como Deus se apresenta. Então, Deus poderia ter escolhido se apresentar como mãe? Por que não? Lembra de uma coisa, quando você chegar no céu, Jesus falou isso, lá seremos como os anjos que não se casam e não se dão em casamento. Ou seja, lá nós seremos seres que não terão sexo definido no sentido de reprodução. Você não vai ser homem, você não vai ser mulher, você não vai ter a vaidade da mulher, você não vai ter o trejeito físico do homem, a diferença física, não. Seremos seres, teremos um corpo glorificado, transformado. Guardaremos as nossas características. Quando nós formos vistos, nós nos recordaremos um dos outros. Olha que interessante, lá no Monte da Transfiguração, Jesus aparece e aparece quem? Moisés e Elias. Como é que os discípulos sabiam que eles eram Moisés e Elias, se nunca tinham ouvido fotos, se nunca tinham ouvido eles pessoalmente? Então, pela mente de Cristo, naquele momento no monte, eles tiveram a revelação de que se tratavam de Moisés e Elias e os ouviram conversando. Então, você vai ter um novo corpo, uma nova forma. Porém, algo diferente que nós vamos receber no céu, além deste novo corpo, é um novo nome. Então eu continuarei sendo o Abimael Vieira. Quem me conheceu na terra, quando me vê no céu, ó, Abimael, eu espero que você me encontre lá. Estou fazendo de tudo para chegar lá. Porém, uma das promessas que Jesus faz às igrejas, às 7 igrejas do Apocalipse é: aquele que vencer, dar-lhe-ei uma pedra branca com um novo nome. Porque o nome na antiguidade revela muito do caráter da pessoa. Então você vai ter um novo nome onde só você e Deus vão conhecer. Então vai ter um dia qualquer que Deus vai chamar você pelo seu novo nome, só você vai entender, todos os outros bilhões, milhares de pessoas que estiverem lá não vão compreender, será um som inaudível e você saberá que é Deus chamando você para estar com Ele na presença dEle, provavelmente para se assentar com Ele no trono e reinar ali a eternidade juntamente com Ele. Então isso é lindo. Então quando a gente olha para o nome de Deus, o nome de Deus tem que nos revelar alguma coisa sobre a Trindade. Quais são os nomes, os principais nomes conhecidos de Deus? Você tem Elohim, Jeová ou Pai, o Espírito Santo, no Novo Testamento Emanuel, Jesus, Cristo, Adonai. Então são nomes que eles estão falando principalmente da questão do senhorio, né? A questão do ministério, no caso de Cristo como Salvador, então no caso do Espírito como aquele que mantém a vida. Olha que interessante, em Ezequiel você vai ver Deus fazendo com que os ossos se juntem através da palavra de Ezequiel. Você vai ver que a carne aparece, porém na hora da vida, o que Deus diz? Olha, Ezequiel, profetiza ao Espírito, e o Espírito vai vir dos 4 cantos, vai encher o vale, e aí aqueles homens mortos vão se tornar uma nação viva de novo. Então, quem dá a vida? O Espírito, faz parte do seu ministério, por isso ruá, ou sopro de vida, ou fôlego, ou Espírito. Então veja que o nome de Deus que nós conhecemos não nos revela plenamente a sua pessoa. Deus é um Deus interessante, Ele faz questão de pintar o quadro mais bonito, só que Ele não se preocupa em assinar embaixo do quadro. Ele não quer ser reconhecido como um pintor, Ele quer que você reconheça a sua obra. Então mesmo o nome de Deus, Ele não nos revela claramente esses atributos, mas nós podemos entender ali ministérios e posições diferentes. Quando a gente vai lá para Apocalipse 19, versículo 12, diz assim: João vendo Jesus com o seu corpo glorificado, numa cena no céu, e seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, ou seja, como se fosse uma coroa com várias pedras, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão Ele mesmo. Ou seja, o verdadeiro nome de Deus não é Jeová, não é Elohim, não é Adonai. O verdadeiro nome de Deus só nos será revelado na eternidade. Então João viu o nome
mas ele não consegue te descrever que nome que é, e ele diz, ninguém sabia que nome era aquele, somente ele, mas tem um nome lá. Depois você vai ver Deus falando que nos dará um novo nome, que nós seremos como colunas no templo de Deus e teremos o nome de Deus escrito sobre a nossa cabeça, ou seja, nós teremos a identidade única com esse único verdadeiro Deus triuno e poderoso. E lá no versículo 16 do capítulo 19, ele diz, e no manto e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ou seja, João viu dois nomes ali. Ele viu um nome humano, que revela o poderio de Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Adonai, e ele viu um novo nome, que vai revelar o caráter de Deus de uma forma plena lá na eternidade. Então, entendendo um pouco mais do poder do nome, do poder da presença da Trindade revelada na Bíblia, nós podemos olhar para João, no seu capítulo de número 1, o versículo de número 1 diz assim, no princípio era o verbo, então tem aqui, o verbo, era o verbo, e o verbo estava com Deus, então João está fazendo uma distinção, o verbo como se fosse uma pessoa, e este verbo estava juntamente com Deus, te mostra duas pessoas, e o verbo era Deus, e os dois são um, então ele diz, e ele estava no princípio com Deus. Então, João 1 e 1. Lembra que eu disse que a Bíblia é uma grande trilha? Quando nós vamos lá para Gênesis, capítulo 1, versículo 1 vai dizer, no princípio criou Deus os céus e a terra. Moisés não nos dá detalhes. Agora no versículo 2 a gente começa a ver a Trindade aparecendo. Olha isso. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E quem aparece agora? O Espírito de Deus pairava sobre as faces das águas. João falou o verbo, falou que ele estava com Deus, e Moisés começa te mostrando o Espírito. Então nós já vemos os três. Pastor, eu sou mais cético. Quero ver os três em Gênesis. Vamos lá. E disse Deus, é o Pai, haja luz, e houve luz. Haja é o verbo haver. Então você vê, Gênesis 1 e 2, o Espírito se movia sobre a face das águas. Gênesis 3, disse Deus, se referindo ao Pai, haja luz, o verbo, que é Cristo, e houve luz. Por isso João diz, tudo foi feito por ele, pelo verbo, tudo foi feito por Cristo. É como se o Pai, o Espírito e ele, conversando, decidissem o que vão fazer. Então, quando a terra está abandonada, sem forma e vazia, quem está ali presente, sustentando a vida? O Espírito. Ele não se afasta da terra destruída, ele permanece ali. Quando é decidida a criação, a recriação, nós já falamos sobre isso, não vou entrar nesse mérito, você vê os três de novo juntos. Então, o Pai fala, olha, precisamos da luz. E aí o verbo, que é Cristo, faz com que a luz apareça. E durante toda a criação, você vai ver, e disse Deus, haja, 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 até que nós chegamos aonde? No momento em que o homem é feito. Olha que coisa linda. Capítulo 1, versículo 25, deixa eu ver, 26. Também disse Deus, olha agora, façamos o homem à nossa imagem. Por que que Deus não falou no singular? Farei o homem à minha imagem. Quem está escrevendo? Moisés. Então, quando Moisés usa o singular no começo e agora ele usa o plural, Moisés não está usando o plural majestático, ele está fazendo uma distinção da ação dessas três pessoas, porque na hora que o homem é feito, ele é feito de uma forma diferente. Então, disse Deus, façamos, você vê a Trindade conversando, o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí você vai ver que no versículo 27, e criou Deus. E lá no capítulo 2, versículo 7, e formou. Quando você fala de formar, está falando de forma, está falando de mãos. Alguém precisa pegar no barro e moldar, e formar. Olha que tudo antes que foi feito pela palavra. E disse Deus, haja vida sobre a terra, e houve vida. E disse Deus, haja aves nos céus e houve. Homem não, vamos fazer diferente. Desce a Trindade, olha que coisa linda. A pessoa de Jesus pega com as suas mãos, molda o homem do barro. E aí o Espírito, que é aquele que sustenta a vida, e Deus soprou nas narinas do homem o ruá, ou o seu Espírito,
ou fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Por isso a Bíblia diz que quando nós morremos, a alma vai para o lugar de descanso, o Espírito torna a Deus que o deu, é o Espírito Santo que nos deu o fôlego de vida, e o corpo vai debaixo da terra para o lugar do barro de onde ele foi formado. Então Moisés está te mostrando aqui a pessoa do Pai, a pessoa do Espírito e a pessoa do Filho. Tem mais alguma informação que Moisés nos dá? Eu quero pegar alguns textos diferentes daquele que a lição te dá, porque a lição já te dá textos suficientes para a gente falar da Trindade. Olha esse que interessante, Gênesis capítulo 11, o versículo 5, diz assim, quando a gente fala da Torre de Babel: então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. E o Senhor disse: eis que o povo é um e todos têm a mesma língua, isso é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem. Você vê Deus representado na pessoa do único Deus, e agora Moisés detalha, e esse único Deus ele é trino. Desçamos os três e confundamos a sua língua. Então você vai ver o Pai, o Filho e o Espírito Santo agindo dessa forma, tá? E depois ali, se a gente continuar olhando na Bíblia, mais um texto para a gente continuar em Moisés ainda, depois eu vou andar mais um pouquinho com você por essa trilha chamada Bíblia. Em Êxodo 33, Moisés mostra de onde vinha a intimidade, por que ele fala do Deus triuno, do Deus uno, porque ele teve uma experiência sobrenatural com esse Deus. Olha isso, Êxodo 33, a partir do versículo 18, Moisés vai pedir para ver Deus, gente. E então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti e proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Quem está falando? O Pai está falando. Se o homem ver ao Pai, ele não consegue por causa da sua glória. Cristo é o Pai no corpo físico, é o Espírito no corpo físico se manifestando entre nós. Por isso nós podemos vê-lo e suportá-lo entre nós. E aí ele diz: disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim. Então você está vendo o Pai, que é Espírito, mas que tem uma forma, que ele está dizendo que ele está em algum lugar. Moisés, junto a mim tem um lugar. Olha isso, um lugar junto a mim. E tu estarás sobre a penha, você vai ficar sobre uma pedra. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Deus está dizendo o seguinte: vou te colocar ali, naquela pedra que tem uma fenda ali, vou colocar a minha mão sobre você, você não vai me ver, você vai ver a minha mão, até que eu tenha passado. Moisés, depois que eu tiver passado, depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Deus é Espírito, mas não quer dizer que ele não tenha forma. Não quer dizer que por ter forma, ele está limitado ao tempo e ao espaço. Ele tem uma forma, mas continua sendo onipresente e onisciente e onipotente. Então Moisés tem uma visão sobrenatural, ele vê a mão. Quando Deus passa, Deus tira a mão, deixa Moisés ver as suas costas, e a Bíblia diz que quando ele desce, o seu rosto brilhava como o sol. Ele precisou ficar com o rosto coberto por quase 40 dias, em ter visto a imagem daquele ser todo-poderoso. E quando nós vamos olhar, por exemplo, logo depois em Ezequiel e em Daniel, nós vamos ver em Daniel 7,13. Depois você anota as referências, pausa o vídeo, volta de novo e lê lá. Daniel 7,13, Daniel diz: eu estava olhando nas minhas visões da noite. Olha aqui, não é um fato real. Ele tem visões, ele tem sonho. Então aquilo que está se manifestando é uma representação. Porque se fosse real, quando Daniel visse o que viu, ele morreria. Então olha o que ele diz: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu como o Filho do Homem, ou semelhante ao Filho do Homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Então o ancião de dias representa alguém eterno, que já viveu muito tempo, seria a pessoa do Pai. E quem aparece juntamente ao Pai? O Filho,
o próprio Cristo que nasceria lá na frente, mas ele é pré-existente. João diz que ele é o verbo que se fez carne. Cristo não apareceu somente quando nasce de Maria, ele já existe, antes mesmo da criação do mundo. E a Bíblia diz que ele é o Cordeiro de Deus imolado ou morto antes da fundação do mundo. Então nós vemos duas pessoas da Trindade. E quando você vai lá para Ezequiel, se você pegar o capítulo 1 de Ezequiel, leia o capítulo 1 de Ezequiel, Ezequiel tem uma visão onde ele vê agora um trono, semelhante a um homem assentado no trono, e ele vê rodas, vê os 4 animais que são querubins, e vê rodas embaixo do trono, e elas rodam uma dentro da outra, e ele diz que para onde o Espírito se movia, que é a roda, representando o Espírito Santo, o Espírito Santo aparece na forma de uma roda nessa visão, e para onde o Espírito ia, os animais se moviam também. Então Ezequiel vê o Pai e o Espírito, e Daniel vê o Pai e o Filho. Então nós temos o quê? As 3 pessoas da Trindade se manifestando já no Antigo Testamento. Uma outra visão, lá em Mateus, no capítulo 3, o batismo de Jesus, batizado, 3,16, batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba. Então ele viu o Espírito de Deus como uma pomba. Vinha descendo sobre ele. Ele quem? Cristo, o Espírito e Cristo. E eis uma voz do céu que dizia: este é meu Filho amado em quem me comprazo. Então você vê o Pai, ouve o Pai falando, vê o Espírito no formato de pomba e vê o próprio Cristo. Você vê a Trindade manifesta naquele momento ali. Então você vê a Trindade em Ezequiel, você vê a Trindade em Daniel, você vê a Trindade em Êxodo, você vê a Trindade em Gênesis. E um texto que eu acho maravilhoso compartilhar com vocês, eu já estou encerrando aqui, João 8, versículos 55 ao 59. Os judeus vão conversar com Jesus sobre a sua autoridade, sobre o seu poder. De onde é que vinha a autoridade de Jesus e por aí vai. Leia lá João 8 depois. Ele diz assim, 55 em diante. Entretanto, vós não o tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Falando do Pai. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Olha agora, irmãos, é literal. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Jesus está dizendo, Abraão, o teu pai, se alegrou por me conhecer pessoalmente. Ele fala de algo literal. Viu-o e regozijou-se. Tanto é literal que os judeus, ao ouvirem isso, eles fazem um questionamento para Jesus. Perguntaram depois os judeus, ainda não tem 50 anos e viste a Abraão? Então Jesus disse de algo literal. Eu, que estou na tua frente hoje conversando contigo, vi Abraão, o conheci, Abraão me conheceu e se alegrou comigo. Bom, a gente está falando aqui de 3.000 anos atrás, eu não lembro exatamente, 4.000 anos atrás, provavelmente algo em torno disso, 3.000 mais ou menos, antes de Cristo. E os judeus, espera aí rapaz, você tem 33 anos, 30 anos, você é novo ainda, não tem nem 50, e você está querendo dizer para a gente que você já conheceu, já viu Abraão, como que isso é possível? Você é louco? Aí a resposta mais linda, perguntaram os judeus, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Irmãos, quando Jesus fala, eu sou, lembra lá de Moisés, lá no monte? Senhor, quando eu for ao Egito e disser que eu te vi, quem eu direi a eles que me enviou? Deus fala assim, Moisés, diga que o eu sou te enviou. E Jesus está dizendo, eu sou o eu sou, que apareceu no monte, que falou com Moisés, na sarça, que queimava a voz que ele ouvia. Então ele se revela como eu sou. Então, olha isso, pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus ocultou-se, desapareceu e saiu do templo, e eles não viram mais Jesus. Então Jesus está dizendo que ele esteve pessoalmente com Abraão. Aonde, pastor? Leia lá, Gênesis 18. Irmãos, leia a Bíblia.
Mas cuidado, não se pegue a comentários teológicos sobre a Bíblia. Veja o que a Bíblia diz. Em Gênesis 18, você vai ver lá um texto teológico dito: 3 anjos aparecem a Abraão. Leia o texto, meu querido. Não diz em momento nenhum anjos. Diz que o Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Manre. E quando Abraão viu o Senhor, disse: Senhor, não vá, fique. Então quem estava ali? Jesus e mais 2 anjos. No final do capítulo 18, você vai ver Jesus desaparecendo e os 2 anjos chegando em Sodoma e Gomorra. E no próximo capítulo você vê os 2 anjos interagindo com a família de Jó. Então a Bíblia nos mostra em vários outros textos, que nós poderíamos passar aqui muito tempo ainda com você, mas a ideia dessa apresentação não é fazer a sua aula, mas é te dar mais subsídios, coisas além do que a revista já te dá, para você poder fundamentar o que você está dizendo. Então, possa dizer com tranquilidade: a Bíblia fala da pessoa da Trindade, da pessoa de Deus através de 3 pessoas. São 3 pessoas distintas, com vontades diferentes, mas que são únicas no seu querer. E o último comentário: Jesus no Getsemane, quando ele ora, ele fala assim: Pai, se puder, afasta de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a sua. Então, quando ele fala do Pai, ele fala se referindo ao Espírito e ao próprio Deus. Pai no sentido de que os judeus pudessem compreender a sua pessoa, porque ele se revelou assim. E ele diz: olha, a minha vontade, eu, Jesus, a minha vontade é não beber esse cálice. Que cálice, pastor? A morte? Não, irmão, Jesus não tinha medo da morte, porque ele já venceu a morte. Mas Jesus sabia que ao ir para a cruz, a Trindade seria separada pela primeira vez em toda a eternidade. Isso é muito forte. Quando Jesus aceita ser o Cordeiro de Deus e recebe sobre ele todo o pecado da humanidade, a Bíblia diz que Deus não tem comunhão com o pecado. Então o que o Pai e o Espírito têm que fazer? Virar as costas e o abandonar naquele único momento do universo, de toda a criação. No intervalo ali de 3 dias, a Trindade se separou por tua causa. Você consegue perceber qual é o valor da tua vida diante de Deus? Jesus disse: olha, se possível for, afasta de mim esse cálice, eu não suporto ficar longe, nós somos um só, não tem como. Tanto é que quando ele acaba essa oração, a Bíblia diz que Deus manda um anjo consolá-lo. Jesus não queria anjo, tem gente esperando o anjo. Jesus não queria anjo, ele queria o Pai e o Espírito. Quando Felipe fala: Jesus, mostra-nos o Pai, ele falou: como assim, Felipe? A gente está junto aqui há 3 anos e você me fala: mostra-nos o Pai. Eu e o Pai somos um. Quem vê a mim vem ao Pai. E ninguém vem, ele não diz ninguém vai. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E lá na cruz, Jesus faz na sua oração: Eli, Eli, lama sabachthani. Ou Elohim, Elohim, lama sabachthani. Ou Deus meu, por que, ó os 2, me desamparaste? Então, naquele momento, a Trindade se separou por tua causa e por minha causa. Mas ao 3º dia, ele ressuscita. Quando Maria vem abraçá-lo e fala: não, você não pode me tocar ainda que eu não fui recebido no céu. Espera que eu volto. Ele vai para o céu. Ah, irmãos, coisa linda. Vê lá em Apocalipse. João vê o Cordeiro chegando. Quando o Cordeiro entra, ele recebe todo o poder, toda a autoridade. Todos os anciões se curvam, os animais se curvam, arremessam as coroas diante dele, porque ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o poder. E aí ele desce de novo para a terra, aparece no meio dos discípulos, come com eles, tocam nele, com um corpo glorificado, que é o corpo que eu e você teremos. Então, a eternidade tem algo maravilhoso para nos revelar. Precisamos ter paciência e fé. Então, como exemplo, resumindo e finalizando, a água, como eu já lhe disse, é uma parábola para ilustrar esse Deus triuno. H2O, ou hidrogênio, hidrogênio e oxigênio. 3 átomos, uma molécula. Sólido, líquido e gasoso. Insípido, inodoro e incolor. Pai, Filho e Espírito Santo, um único Deus, onipotente, onisciente, onipresente. Em todas as formas, eles são um só, tá bom? Espero ter ajudado você nessa aula, talvez até confundido um pouco mais, mas a ideia aqui é fazer você pensar, ler a Bíblia e estudar, tá bom? Deus te abençoe, boa aula, e se Deus quiser, logo nos vemos por aqui. Deus te abençoe.